O presidente Trump fez um dos seus discursos péssimos, desta vez no Monte Rushmore, em homenagem aos 250 anos dos Estados Unidos. Para os nossos propósitos, vamos ouvir só um pequeno trecho dele. Nós criamos as forças armadas mais fortes e poderosas. Vencemos 2 guerras mundiais, a Guerra Fria, deixamos os inimigos da América nas profundezas da história. Derrotamos a Venezuela em um dia e acabamos com o Irã. Eles estão loucos para negociar. Eles querem negociar desesperadamente. Nós demos uma semana de folga para eles por causa de um funeral, porque somos legais. O presidente Trump afirmou que demos uma semana de folga. Primeiramente, temos que mencionar que este é o funeral de Ali Khamenei, o líder supremo que foi morto em um ataque aéreo israelense em 28 de fevereiro. Sim, Mark, então nos conte um pouco sobre esse funeral e sobre a semana de folga. Então, a semana de folga é obviamente algo que os americanos decidiram conceder à liderança iraniana por algum motivo, qualquer que tenha sido. Tenho certeza de que, ao dizerem que vocês teriam uma semana de folga e não seriam atacados, partiram da suposição de que os iranianos não repetiriam o que fizeram na semana retrasada e não voltariam a atirar em navios no estreito. Em outras palavras, os iranianos também estão interessados em manter a calma e não estão fazendo nenhuma provocação. E o motivo pelo qual eles não estão fazendo provocações, o motivo pelo qual querem que tudo fique calmo, é porque estão usando o funeral do falecido líder supremo como um festival de propaganda. Eles querem dizer ao mundo, querem mostrar a todos como o povo iraniano está triste, que todos estão chorando, que todos estão abalados com a morte do ex-líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. E isso, obviamente, é uma mentira. Sabemos o que ocorreu no Irã em janeiro. Nós vimos as pessoas lá protestando contra esse regime brutal, autoritário, clerical, extremista e corrupto. Nós sabemos que o povo lá está cansado dessa República Islâmica do Ayatollah. E ainda assim, o regime, através de sua capacidade de coerção e seu governo autoritário e brutal, está divulgando imagens de todas essas pessoas chorando e abaladas. Está claro para mim que isso é algo orquestrado, luto que isso é orquestrado. Eles querem mostrar não apenas que sobreviveram ao ataque dos Estados Unidos e de Israel, mas que o povo está unido em torno do regime amado, do ex-líder e do novo líder, que, claro, ninguém jamais viu. Então, ironicamente, essa propaganda parece estar funcionando porque Trump também disse: "Olha, eu achava que o povo iraniano odiava o regime deles. É isso que eu ouço." E olha todas essas pessoas saindo para lamentar a morte do líder supremo. Agora, primeiro de tudo, o Irã tem uma população de 93 milhões de pessoas. Quem saiu bem não sabemos, mas muitos são famílias do regime, também jihadistas importados do Iraque e de outros lugares. E sem mencionar todos os convidados de 70 países, já que estamos nesse assunto, antes de vermos quem eram esses convidados, sabe, é realmente nojento quando você assiste aquilo. É um funeral, eles estão de luto por Khamenei, mas na verdade eles estão gritando: "Morte ao Trump, matem o Trump, matem o Trump, morte à América, morte a Israel", no fim de semana do 4 de julho. Certo, morte à América. E enquanto isso, os 2 principais negociadores, eu digo entre aspas, negociadores que têm ido ao Catar para se encontrar com representantes, pode falar. E o Paquistão está mediando tudo isso? Temos os 2 negociadores do Irã, que são Areh Ghoshi e Kalibaf. E olhe para eles chorando diante do caixão. Antes de tudo, esse choro é tão falso. Acho que ele precisa de aulas de atuação. Mas, sabe, o mais engraçado é que a internet inteira está ridicularizando ele por essa demonstração de choro de forma tão exagerada. Existe uma longa tradição em regimes autoritários de pessoas chorarem por aqueles que faleceram, e elas fazem isso por motivos políticos e fingem. Primeiramente, não acredito que se possa descartar totalmente a chance de ele ter sido protegido do ex-líder supremo falecido e por isso estar realmente triste.
Não é impossível, mas é mais provável, na minha opinião, que seja como sabe quando Lenin morreu e Stalin queria mostrar o quanto ele estava abalado e o quanto ele era leal a Lenin. Nos últimos meses do governo de Lenin, houve grande tensão entre ele e Stalin. Mas não, as pessoas, as câmeras precisam ver Stalin, o bolchevique leal, chorando porque Lenin faleceu. Quando Stalin faleceu em 1953, mesma coisa. Todos esses líderes da União Soviética chorando e de luto. E claro, todos estavam muito felizes que Stalin morreu. Na China, quando Mao Tse-tung morreu, todas essas pessoas que Mao perseguiu estavam lá chorando e abaladas. E no final eles estavam realmente felizes que o velho finalmente bateu as botas. Então, no que você está vendo é esse tipo de funeral agora no Irã. E qualquer um que acredita nessas imagens, que não entende que isso é orquestrado, que isso é teatro político para servir aos objetivos políticos, para servir às agendas políticas do regime. Se você não entende isso, se está levando essas imagens ao pé da letra, você precisa mandar examinar a cabeça. E também, aliás, muitas daquelas pessoas nas ruas que estavam no funeral também tinham medo de não comparecer. Não vamos esquecer que eles realmente acreditam que o presidente Trump, que disse que a ajuda estava a caminho, e estava mesmo, a guerra começou, etc., e agora parou. E essas são pessoas que estão muito preocupadas com o próprio bem-estar e com razão. Porque, embora Trump diga que o Irã, você sabe, a República Islâmica foi totalmente derrotada, isso não é verdade, porque eles ainda estão de pé. E ele diz que eles estão desesperados para fazer um acordo. Se esse fosse o caso, se eles estivessem desesperados para fazer um acordo que não lhes desse vitória, então eles deveriam estar acenando uma bandeira branca e cedendo a todas as exigências, não negociando com os Estados Unidos. E certamente os Estados Unidos disseram: nós acabamos com eles, vencemos todas essas guerras, ele faz uma lista delas. E esse não é o momento de negociar com algum regimezinho autocrático, teocrático e maligno. Se você os derrotou militarmente, como ele fez, mas só militarmente não é suficiente. Então, eu estimo que muitas dessas pessoas que foram às ruas são pessoas que fizeram isso de forma calculada. Porque, caso aquele regime continue de pé e no poder, eles precisam mostrar lealdade, senão estão mortos. Então, precisamos realmente ter empatia pelo povo iraniano aqui. Uma vez fui a uma conferência internacional e havia uma delegação iraniana lá. Tinha esse cara, por assim dizer, era o comissário deles. Ele garantia que todos obedecessem e falassem o que deviam, como se ele fosse o homem deles que estava lá com um chicote, garantindo que se eles não seguissem a linha do partido, haveria consequências. Então, digamos que você é um professor em uma escola iraniana, certo? E você não gosta do regime. Mas o diretor ou o comissário da escola, se você não for à manifestação, desculpe, ao funeral, e não chorar, seu nome é anotado. Você pode perder o emprego amanhã ou até ir para a cadeia. Em resumo, se você trabalha em algum lugar ou mora num prédio, como na antiga União Soviética, com um comitê de moradores e um responsável pelo comitê do prédio. E se um dos moradores ficar em casa e não for, certo, há um preço a ser pago. Então, novamente, o que você vê ao observar pessoas nas ruas, como você disse, são mais de 90 milhões de pessoas no Irã. Então, conseguir algumas centenas de milhares de pessoas no Irã, em Teherã, para um funeral, não é um problema, certo? E as câmeras vão focar apenas nas multidões. Elas não vão focar em quem não está lá, porque o regime controla todas as imagens que saem do Irã, já que a internet não foi liberada e estamos há alguns meses do início dessa guerra, não é? Então, tudo o que estou dizendo é que precisamos ser muito, muito cautelosos com essas imagens de luto em massa vindas do Irã. Elas são falsas. Elas estão sendo produzidas por um regime para fins políticos. Eu concordo totalmente com você nisso, mas agora vamos falar um pouco sobre, você sabe, houve delegações de 70 países, aparentemente, que compareceram ao funeral. Agora, esse é um funeral que já está acontecendo há alguns dias. Vai continuar. Foi de Teherã para Qom e depois vai ser no Iraque. É um desses funerais longos, por isso ele disse que estão dando uma semana, pois está demorando tudo isso. Agora, antes de chegarmos a isso, eu gostaria de dizer, de destacar que não pode ser mera coincidência o regime ter escolhido o fim de semana de 4 de julho para esse funeral. Certo, porque afinal ele está morto desde 28 de fevereiro.
Não precisava ser neste fim de semana, né? Mensagem para os Estados Unidos. Vamos lembrar que a mensagem é que eles, ou seja, os Estados Unidos, estão comemorando com fogos de artifício e Trump está se gabando de suas conquistas. E nós estamos realizando celebrações enormes enquanto eles estão de luto, mas é tratado como um grande festival de luto. E estamos fazendo isso ao mesmo tempo em que gritamos: matem Trump. Vamos falar do lado internacional. Os iranianos estão fazendo alarde disso. Com licença, eles estão tirando proveito de todas essas delegações internacionais. Você disse que havia 70 delegações. Eu analisei as listas de quem está lá e quem não está lá. E a verdade é que os iranianos estão correndo atrás do prejuízo. Eles estão tendo, com licença, O regime, não os iranianos. eles estão tentando. Eles têm um grande problema. Se eu olhar quem está lá e quem não está, não tem uma única pessoa da Europa. E você sabe, a Europa tem alguns casos complicados. Não tem uma única pessoa da Europa. Da África, Turquia, você consideraria a Turquia? Bem, Turquia, OTAN, não sei, ok, não é Europa, não é Europa. certo? Mas tudo bem. África, eu vi alguém da Argélia. E eu acho que é isso. E a Argélia é, claro, um regime autoritário terrível. Procurei por alguém da África subsaariana, especialmente da África do Sul, que não é amiga de Israel, mas não encontrei ninguém. Em outras palavras, Europa, África, eu olhei para a América Latina. Fui a Cuba. Presumo que haja uma delegação cubana ou venezuelana. Não, e não. Eu olhei para a Ásia. Então, do que os iranianos estão falando? Os iranianos estão dizendo que conseguiram o presidente do Paquistão. E eu digo que precisamos falar sobre isso. E vamos falar sobre isso em um momento. Da Rússia, Putin não vai. O ministro das Relações Exteriores não irá. Envia um ex-presidente sem poder, quase o mínimo possível, segundo os russos. Os chineses não enviaram o equivalente, que seria um presidente ou até mesmo um ex-presidente, um premier ou primeiro-ministro, como você quiser chamar. Eles não enviaram o ministro das Relações Exteriores. Eles enviaram um vice-ministro das Relações Exteriores. Em outras palavras, eles só fizeram o básico. Temos relações diplomáticas, mas tanto a Rússia quanto a China fizeram quase o mínimo necessário para manter boas relações. Certo. Agora, outra delegação interessante foi a da Arábia Saudita. Por que isso é interessante? Porque a Arábia Saudita foi alvo desse regime, teve drones e mísseis lançados contra ela e não ficou nem um pouco satisfeita. E, aliás, uma especialista em Irã apontou neste fim de semana que as delegações com as quais a Guarda Revolucionária tem algum problema, como a Arábia Saudita, cada uma dessas delegações recebeu um versículo do Alcorão que era relevante, que foi uma dica para eles e para a Arábia Saudita, algo como sobre traição ou sobre, sabe, passar a perna nos seus amigos. Cada uma das delegações que veio de um país com o qual o Irã estava irritado, em guerra, acusa de ser bonzinho demais com Israel ou de apoiar demais os Estados Unidos, recebeu um versículo do Alcorão que serve como uma indireta para eles. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer para elogiar os Emirados Árabes Unidos, que não enviaram uma delegação ao funeral. E também o que é interessante é que nós acabamos de ser informados disso. Está confirmado. Israel deu o sistema de defesa antimísseis Domo de Ferro aos Emirados Árabes Unidos para ajudá-los a não serem atacados por mísseis e drones iranianos. Uma última palavra. A delegação mais chocante, na minha opinião, já que a maioria não surpreendeu. Sei que você disse que são de segundo escalão, não é realmente o Putin. Não é isso, mas tudo bem, é simbólico. A mais chocante foi o Líbano. Israel e Líbano acabaram de assinar um grande acordo em Washington, intermediado pelo secretário de Estado, Marco Rubio. E realmente foi motivo de comemoração para todos. Porque esse acordo dizia que Israel e Líbano estão lutando contra o Hezbollah, o grupo aliado do Irã, e Israel está mesmo. Israel vai se retirar de certos bolsões do Hezbollah, para permitir que o exército libanês limpe esses locais do Hezbollah. Ninguém exige que Israel saia do sul do Líbano antes de concluir seu trabalho.
E a principal missão, o principal objetivo desse acordo era que o Irã não pudesse tomar conta do Líbano nem da soberania libanesa. E quem deveria ir ao funeral senão o ministro da Defesa do Líbano? Bem, isso é revoltante. E com razão, há relatos de que há membros do Congresso dos Estados Unidos, que não estão nem um pouco satisfeitos com isso. Primeiro, a boa notícia é que ninguém da Síria foi. A Síria costumava ser o aliado mais forte e leal do Irã no mundo árabe. O Irã, claro, não é um país árabe. É um país muçulmano, mas não é um país árabe. A Síria, sob Assad, por uma geração ou mais, foi o amigo e aliado mais próximo do Irã no mundo árabe. E hoje o relacionamento é péssimo. O novo regime na Síria odeia o Irã. Eles odeiam o Hezbollah. E isso é um sinal dos tempos. Ninguém da Síria foi. Sobre o Líbano, eu não gostei do fato de que o ministro da Defesa foi enviado. Quero dizer algumas coisas que talvez te façam se preocupar menos. Primeiro, o cara que realmente comanda o exército iraniano, desculpe, o exército libanês, é o presidente que é o ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e não há dúvida de que ele controla os militares. E o papel do ministro da Defesa no governo atual é, digamos, ele pode ser, sabe, o cara que repassa as mensagens do presidente. Em segundo lugar, pode ser, e isso eu não sei, mas espero que seja verdade, que ele foi lá para ter reuniões paralelas com os iranianos e dizer que o Hezbollah precisa ser desarmado. Não vamos mais tolerar isso. Agora, podemos fazer isso ao longo do tempo, podemos fazer de forma gradual, podemos fazer de maneira incremental, mas vocês não terão mais um grupo armado por procuração, um grupo armado independente em território soberano libanês. Agora quer dizer, você só precisa ter uma reunião paralela e essa mensagem já é transmitida, certo? Em outras palavras, por que o ministro da Defesa? Ele é o cara responsável pelo, você sabe, Pelo planejamento. então é possível, certo, que ele tenha dito, tudo bem, e vocês podem, nós não queremos mais membros da Guarda Revolucionária Iraniana em nosso país. Vai saber? Sabe, eu vim aqui mostrar meu respeito ao seu ex-líder supremo, mas essa é a mensagem do governo libanês. Isso é possível? Bem, claro que é possível. Eu não tenho como saber. Eu duvidaria. Eu duvidaria que haja tempo para reuniões paralelas durante toda essa comoção e constante, sabe? Eu odeio chamar de festividades porque é um funeral, mas são procissões e desfiles e todo tipo de coisa. Sabe? Há um conceito na diplomacia chamado funeral com agenda de trabalho, O funeral com agenda de trabalho, onde todos participam. certo? Vou dar um exemplo. Quando Johnson substituiu Kennedy, as circunstâncias eram bem diferentes. Sim, Em 1963, então, todos esses líderes internacionais vieram, De Gaulle, os britânicos e assim por diante, e todos eles tiveram reuniões com o novo presidente. certo. Não é a mesma coisa. Você as usa para enviar uma mensagem curta, mesmo sendo curtas. Não, certo, mas não é a mesma coisa de jeito nenhum. E o motivo de não ser a mesma coisa é que você não está falando de países inimigos em guerra. Então, e sabe, isso é uma coisa. E também, mesmo nos funerais mais luxuosos dos Estados Unidos, sabe, vamos dizer do JFK, etc., de um presidente que foi assassinado, que é algo realmente, realmente grande. Isso, não foi esse tipo de ritual interminável, e sim tenho certeza de que líderes foram, e sim eles tiveram reuniões paralelas. Isso é diferente. É possível que isso tenha acontecido, mas, sabe, dado o regime em Teherã, não é provável que eles se importem nem um pouco com isso, porque o que estão dizendo é: nós vencemos essa guerra. Presidente Trump, eles têm chamado isso de um evento de vingança. Este é um funeral de vingança. Eles estão dizendo: matem Trump. Claro, matem Netanyahu. Mas o que é ainda mais interessante nisso para os Estados Unidos, porque os cartazes dizem matem Trump e morte à América e morte a Israel sempre foram o lema do regime. Mas agora, curiosamente, então, enquanto Trump está dizendo que eles estão loucos para fazer um acordo, nós sabemos que isso é ridículo. Eles estão loucos para mostrar que venceram uma guerra contra a maior superpotência do mundo. Eles estão loucos para continuar enriquecendo urânio. E posso dizer isso? Houve uma declaração feita por um porta-voz principal do regime iraniano há alguns dias, na qual ele disse: os Estados Unidos devem saber que não desperdiçamos um minuto sequer desse cessar-fogos, nenhum. Estamos reconstruindo. Vamos continuar. Seguiremos desenvolvendo nosso armamento e armas nucleares. E imagens de satélite mostram que há uma instalação nuclear.
Não os 3 locais que os Estados Unidos bombardeiam, ou Israel e os Estados Unidos, mas principalmente os bombardeiros B-2 anti-bunker, isso aconteceu. Ah, que os Estados Unidos lançaram nesses locais, mas em outro local, e estão trabalhando nele. Então, sabe, e eles estão dizendo isso. Quando eles dizem que querem te matar, acredite, é sério. Eles falam isso. E, de certo modo, quando dizem que venceram, estão certos. Ainda não, não acabou. Mas o que é verdade nisso é que eles estão sendo tratados como um regime que está em pé de igualdade com Washington. Isso é um absurdo, então não surpreende que declarem vitória. Vou abordar duas questões. Uma que mencionamos rapidamente, mas quero citar mais a fundo, né, o fato de que o novo líder supremo não estava lá. Tudo bem. E este é um homem que se tornou, na primeira semana de março, o novo líder supremo. E ninguém o viu, ninguém ouviu sua voz. E ninguém sabe como ele é, e ninguém sabe quão gravemente ele foi ferido, se é que foi. E é um sinal de fraqueza que 4 meses depois do... Ele pode estar morto. Ele pode estar... Ninguém sabe quem ele é ou o que acontece. Existe toda uma questão nisso. O que é um regime autoritário sem autocrata? Quem está no comando se não for ele? Todos presumem que são os guardas revolucionários. Mas isso é um sinal de fraqueza no regime. Eles deram desculpas dizendo que Israel poderia eliminá-lo, mas isso era bobagem. Ele não está lá porque tem algo muito, muito errado. E, aliás, os outros filhos de Khamenei estavam lá. Correto. Então isso também já torna suspeita essa história de um ataque israelense, mas também é o seguinte, ou ele pode estar morto. Um especialista iraniano na TV israelense afirmou que não há dúvida de que ele está morto, pois poderia até ter gravado uma mensagem. Ele podia ter mandado uma mensagem gravada, a gente assistia antes. Nasrallah, o chefe do Hezbollah, Nasrallah, dava mensagens em vídeo porque não queria ser pego no seu bunker, ou seja lá onde fosse. Isso é comum, ele nem fez isso. Então, a pergunta é: ele morreu? Está tão ferido? Está em coma? Ele está tão desfigurado ou ferido que não conseguiu fazer isso? Você está certa, isso é um sinal de fraqueza. Mas veja, de certa forma, isso não importa muito, porque o que tem acontecido é que os guardas revolucionários ficam dizendo, continuam dizendo, não, Mujtaba diz que não podemos fazer isso. Mujtaba diz que não podemos fazer aquilo. Agora, sinceramente, alguém acredita nisso? Nós não sabemos. E também faziam piadas sobre como, já que a internet está difícil e é complicado mandar mensagens de um lugar para outro, era tipo, o quê? Ele te contou isso por pombo correio? Quero dizer, você está certa sobre isso. Mas, de novo, na percepção no Oriente Médio é muito, muito importante. E o importante é que, neste momento, os iranianos que realmente acreditavam que Trump lhes daria condições de derrubar o regime estão decepcionadas com Trump. Antes, eles o elogiavam, eles o aplaudiam. Agora estão preocupados. Eles têm medo de que agora o regime vá permanecer, seja lá como for, com Mushtabak ou não. Eles estão com grandes problemas se não derrubarem o regime. E tem mais uma coisa. Uma das coisas que esse memorando de entendimento com o Irã supostamente já fez foi descongelar certos ativos. Você dá dinheiro para esse regime. É a pior coisa possível que pode acontecer ao povo iraniano. Porque, acredite, eles não têm mantimentos nas prateleiras dos supermercados. Eles não conseguem usar seus caixas eletrônicos. É um desastre lá, mas não para o regime. Qualquer dinheiro que entrar não vai para o povo, claro, Mark. Vai para os líderes malignos e os mantém no luxo, e é o suficiente para eles apenas sobreviverem. Eu não quero discutir com você, mas eu vou discutir com você. Ok, pode falar. Quero dizer, você está certo em tudo o que diz, que o regime, aparentemente, de acordo com esses acordos, no âmbito do memorando de entendimento, vai receber uma certa quantia de dinheiro. Trump, Vance e Rubio disseram que precisam cumprir certas exigências antes de receber o dinheiro. Eles não recebem o dinheiro só por assinarem, eles recebem o dinheiro pela implementação com avanços concretos, não por promessas. Eles realmente precisam fazer as coisas primeiro. Mas eu quero dizer o seguinte, nós sabemos que a economia iraniana estava no fundo do poço por meses antes da guerra. Na verdade, É por isso que houve manifestações em janeiro, certo? A economia iraniana estava em um estado terrível, terrível. Eu não consigo usar adjetivos suficientes para dizer o quão ruim estava a situação da economia iraniana.
Depois você acrescenta o mês e meio de ataques israelenses e americanos a alvos iranianos e a infraestrutura, e então a destruição causada, certo? Então, você tem que pegar a situação econômica terrível, 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 3 vezes terrível, e multiplicar isso por todos os ataques ao Irã que foram feitos pelos Estados Unidos e Israel. Significa que se antes estavam em -20, agora estão em -40. Então, eu não fico tão animado, talvez esteja errado em dar um pouco de dinheiro para eles, porque o nível deles está tão baixo que eu não acho que isso vá mudar o jogo. É como se eles pudessem vender petróleo agora, certo? Essa foi a grande coisa que os americanos permitiram que eles fizessem. Eles podem exportar seus navios desde que deixem as outras pessoas exportarem os navios delas, certo? Então eu estou dizendo, ok, isso realmente muda o jogo. Eles estão tão em baixa. Isso realmente vai tornar o regime mais forte? Agora, obviamente, isso o torna um pouco mais forte, mas é algo que muda o jogo, e eu fico com uma interrogação aí. O segundo ponto é que eu disse achar que russos e chineses fizeram apenas o básico, enviando representantes de nível mais baixo por questões diplomáticas. Eles têm alianças, formais ou informais, com os iranianos e enviam pessoas. Quem não ficou só no protocolo? Quem superou as expectativas? Seus amigos eram os paquistaneses, Ruti, e eu quero dizer uma ou duas palavras sobre os paquistaneses com a sua opinião. Os paquistaneses têm uma boa relação com os Estados Unidos da América desde a Guerra Fria. Na verdade, se você falar sobre o Pacto de Bagdá ou o que costumava ser chamado de Cento, onde todos esses blocos antissoviéticos existiam, eram os paquistaneses, o Shah do Irã e a monarquia no Iraque. Essa era a ideia. Todos esses países, como você sabe, faziam fronteira próxima à União Soviética. Eles eram a ponta norte desta parte do mundo, do Oriente Médio, da Ásia Central. A ideia era uma aliança pró-Ocidente, com os paquistaneses sempre presentes. E os paquistaneses sempre tiveram um bom relacionamento com os Estados Unidos porque eram fortemente anticomunistas e contra os soviéticos e temiam a penetração soviética. O relacionamento era muito virtual e, na verdade, o relacionamento com a Índia Democrática durante a Guerra Fria, a Índia Democrática estava do lado dos russos. Ou lideravam o movimento dos não alinhados, que afirmava não querer integrar o Ocidente. Eles eram algo diferente, dependendo de quão generoso você é com o não alinhamento. O Paquistão manteve por mais de uma geração uma relação especial com os Estados Unidos. Mas eu tenho que te dizer que, em relação a Israel, o Paquistão nunca foi um agente positivo. Em relação a Israel, eles sempre foram totalmente negativos. Você sabe, nos passaportes paquistaneses até hoje, está escrito válido para todos os países, exceto Israel, e somente Israel. Eles nunca tiveram relações com Israel. Egito fez as pazes com Israel. Você pensa que o Paquistão poderia fazer o mesmo? Não. A Jordânia se reconciliou com Israel. Você acha que o Paquistão faria o mesmo? Não são árabes nem têm conflito com Israel. Mesmo após os acordos de Abraão, nada mudou. E que eles se colocaram como mediadores, certo? Então eles mediam entre os Estados Unidos e o Irã. Nada a ver com Israel, porque eles não querem nada com Israel. E é porque é um regime construído sobre essa identidade islâmica que é hostil a Israel? É porque eles têm medo do seu próprio Talibã, dos seus extremistas locais que podem causar problemas se disserem algo positivo sobre Israel, não importa qual seja o motivo, qual seja a lógica. O fato é que este é um país fundamentalmente hostil a Israel. É até mesmo um inimigo de Israel. E devemos ficar muito, muito preocupados com eles desempenhando esse papel de mediador, porque eles não têm, pelo menos, os nossos interesses nem os de Israel. Se têm, você sabe, eles são hostis ao Estado judeu, e não dá para amenizar isso. Eles são muito hostis ao Estado judeu. E agora vamos falar sobre o Catar. Falando em mediadores, o Catar é o lugar. Doha é onde muitas dessas reuniões acontecem, etc. O Catar é totalmente inimigo do Ocidente. O Catar acabou de dar ao presidente Trump esse grande avião como presente. O Catar infiltrou universidades por todos os Estados Unidos. O Catar compra influência em todos os lugares. Como alguém disse, sabe, é um caixa eletrônico, um posto de gasolina com um caixa eletrônico e usa sua influência em todos os lugares. E eu acho que é um grande erro os Estados Unidos confiarem nele para qualquer coisa, porque, na verdade, ele é responsável pela doutrinação de estudantes americanos já há algumas décadas.
Isso causou, agora vemos os frutos desse trabalho com comunistas vencendo as primárias democratas. Vemos jovens acreditando no pior do pior. E, aliás, o presidente Trump também falou sobre isso. Ele mencionou o marxismo em seu discurso. A questão é que o Catar fez isso. O Catar gastou muito dinheiro fazendo isso, comprando influência em universidades, mas não só comprando empresas, etc. Então, esse é o soft power que é muito, muito penetrante e invasivo. E que Catar e Paquistão juntos deveriam ser esses dois países que estão lidando com a mediação de uma guerra que os Estados Unidos precisam vencer. Não pode simplesmente sair com um acordozinho, tá bom? E, aliás, mais um ponto: o Estreito de Hormuz. Você percebe que esse negócio de, bom, eles têm que provar, têm que deixar alguns navios passarem, e aí eles dizem, e aí o regime diz, tá bom, e depois de 60 dias vamos ver se deixamos vocês. É o seguinte, eles estão mantendo o Estreito de Hormuz como refém e os Estados Unidos estão permitindo isso com esse tipo de discurso. Ok, deixem eles. Se deixarem os navios passarem, seremos legais com eles. Não, não, não. Não, aquelas são águas internacionais. E o Irã agora sabe, o regime sabe que pode manter o estreito refém. E essa também é uma mensagem para outros estreitos, outros canais de navegação. É muito, muito ruim. E eu digo isso como alguém que por anos elogiou o presidente Trump por muitas coisas que ele fez, não só por Israel, mas pelo mundo e pelos Estados Unidos. Nessa questão, acho que ele está jogando mal. Não acho que seja por má vontade. Acho que ele está enganado, como muitos líderes americanos no passado. Estamos chegando ao fim do nosso tempo, mas quero responder sobre o Catar e concordo com você 100%. Eles são atores muito, muito nefastos. Sim, o dinheiro que eles distribuíram para todo tipo de coisa tem incentivado todo tipo de coisa, não só nos Estados Unidos, mas em países de todo o Ocidente. Quero te dizer uma coisa: os Emirados Árabes Unidos decidiram há meses proibir seus estudantes de estudarem na Grã-Bretanha, alegando que universidades britânicas recrutam para a Irmandade Muçulmana com financiamento do Catar. Então, não são só os israelenses que estão preocupados com o dinheiro do Catar. Certo. Concordo com o que você disse, mas não quero que você exagere, como toda essa questão do Mamdani, do anti-israelismo e dos esquerdistas radicais vencendo as primárias democratas. Nem tudo é por causa do dinheiro do Catar. Existem outros motivos além do dinheiro do Catar. Também não acho que você ou o presidente Trump devam chamá-los de comunistas, podem chamá-los de marxistas ou esquerdistas. Mas eles são comunistas. Tudo bem, discordo de você nisso. Só quero acrescentar algo sobre o Catar antes de encerrar. Você citou muitos problemas do Catar, mas não falou da Al Jazeera. Certo que é uma rede de propaganda totalmente 100% controlada pelo Catar, certo? E nós podemos assistir, pelo menos eu entendo o inglês, que já é ruim o suficiente, mas a rede em árabe divulgou um antissemitismo vil, um anti-americanismo vil e um anti-ocidentalismo, além de ter incentivado o terrorismo. Era a emissora preferida do Talibã e da Al-Qaeda, certo? E ainda está lá, espalhando seu conteúdo maligno. Vou encerrar com uma história para nossos telespectadores. Você sabe, nas primeiras semanas da guerra, a partir de 28 de fevereiro, houve foguetes do Irã contra o Catar. E o Catar relatou que eles estavam atacando alvos civis e tudo isso. Houve um acordo. Embora eu não estivesse na sala, disseram que os cataris garantiriam que a Al Jazeera não criticasse muito o regime iraniano, evitando assim mísseis contra o Catar. E adivinha? Sabemos que não houve mais mísseis contra o Catar e a Al Jazeera parou de criticar o Irã. É isso que se chama de imprensa livre. Com certeza. Olha, o tempo passou, voou, então não temos tempo para falar sobre as eleições em Israel. E vamos deixar isso para a nossa próxima transmissão, que vai ser daqui a mais de uma semana. Estou ansioso para te ver então, Ruth. Eu também, Marco.